Eu estou mostrando aqui nesse gráfico o que vai acabar acontecendo em função da temperatura e do tempo em função da temperatura, na verdade. Estou mostrando aqui da temperatura e recristalização, o que vai acabar acontecendo com o material na medida em que você vai aumentando a temperatura. Então, na parte inferior desse gráfico, vocês vão ver no eixo horizontal, temperatura de recocimento, não? Vocês vão ter logo no primeiro momento como que vai variando o tamanho do grão na medida em que você vai aumentando a temperatura. E nos gráficos de cima, você vai ver como você vai ganhando ductilidade e perdendo resistência mecânica com o aumento da temperatura. E no gráfico do meio, você vê uma representação esquemática de como vai evoluindo a microestrutura na medida em que você vai fazendo variações da temperatura de recristalização. A gente pode notar claramente que quando o material ele é submetido até uma temperatura de 200, 300 graus, hein, você só consegue recuperar o material, né? A partir de uns 250, 300 graus, você consegue ver já em alguns locais dessa microestrutura ainda panquecada, alguns pontos onde você vai ter a nucleação de novos grãos, né? Eles começam já a aparecer aí, novos grãos. E a partir de uma certa temperatura, isso já é mais próximo da casa dos 400 graus, né? Entre 400 e 500 graus, você consegue ver já um processo de recristalização pleno. Isto é, um processo de recristalização pleno significa que todos os grãos previamente deformados, eles são recristalizados e a microestrutura resultante desse processo de recristalização é uma microestrutura multigrão, de tamanho de menor tamanho, não? Na medida em que você vê aí o aumento da temperatura, você vai ver de que esses grãos já recristalizados, eles vão ganhando tamanho e chega uma hora em que eles crescem de maneira muito anormal, né? Aí você precisa tomar cuidado, porque é assim, porque na medida em que cresce o grão, você vai naturalmente comprometer a tenacidade e a fratura do material, né? Então, é muito importante saber qual é a temperatura certa, até que temperatura eu consigo recristalizar 100%, de maneira plena, o material, sem que o material cresça de maneira normal. Okay? Então, isso é muito importante. A partir de um certo momento, perceba você de que depois que você já tem 100% da estrutura recristalizada, você já vai ter naturalmente estabilidade nos valores de ductilidade e estabilidade nos valores de resistência mecânica. Okay? Então, essa é a evolução da microestrutura com o tratamento termomecânico, não? Termomecânico. Você deforma praticamente a microestrutura e você recupera e recristaliza ela do ponto de vista, através do tratamento térmico, do ponto de vista térmico. E uma relação entre temperatura e tempo e como ela incide sobre a microestrutura recristalizada, não? Então, você tem aí uma zona intercrítica. A zona intercrítica é uma zona entre a temperatura eutetoide do material e a temperatura de mudança alotrópica do ferro, não? Onde o ferro se transforma de alfa para gama. Okay? Então, você vai ter aí, nesse caso, uma temperatura menor, logo acima da temperatura crítica, né? Você vai perceber a microestrutura inicial. A microestrutura inicial é uma microestrutura poliédrica constituída por ferrita e perlita, que quando o material é aquecido até essa temperatura logo acima da zona crítica, por um tempo o necessário, você vai ver que ele vai ter a formação de grãos, de grãos menores, né? A partir dos grãos pré-existentes, você vai homogeneizar a microestrutura, ela é 100% austenítica nesse momento, e se você resfriar logo em seguida, no tempo certo, você vai ver uma microestrutura ferrítico-pelítica, só que diferente da anterior, não? Diferente da inicial. O que diferencia uma da outra é que nesse processo de recocimento você recristalizou e você reduziu o tamanho de grão ferrítico-pelítico, não? Nessa condição de temperatura e tempo. Agora, se por acaso você
se descuidar no tempo, nessa temperatura, logo acima da zona crítica, você vai perceber que haverá, nesse momento, crescimento anormal do grão austenítico. Né? E decorrente desse crescimento anormal do grão austenítico, quando você super resfria lentamente, seguindo aquele processo de normalização, resfriamento ao ar, você vai ter, então, grãos ferrítico-pelíticos maiores do que os da entrada. Então, isso parece ser o quê? Cara, presta atenção na temperatura e no tempo. Tem uma temperatura e tempo certo para tu conseguir refino de grão, através da recristalização. Se você não conhecer esses limites de temperatura e tempo, você não vai ter controle sobre a sua microestrutura. E não ter controle sobre a microestrutura pressupõe o quê? Não ter controle sobre o comportamento mecânico do material, não ter controle sobre a qualidade metalúrgica do material para ele poder ser utilizado em outros processos, com outros processos de conformação mecânica posteriormente. Estou pensando que a chapa que eu estou laminando, ela vai ser utilizada num processo de estampagem profunda. Então, eu tenho que garantir uma microestrutura recristalizada, ok? 100% recristalizada. O tamanho de grão certo. Se você vê logo para uma temperatura muito mais alta, mesmo que o tempo seja pequeno, em uma temperatura muito mais alta, você igual consegue ter um efeito semelhante ao efeito que você tem numa temperatura mais baixa por tempo maior. Entendeu? Então, o que compromete o resultado da evolução da microestrutura após uma laminação a frio? Que compromete? Que você não conheça os limites de temperatura e de tempo. Tempo muito longo e temperatura mais baixa causam o mesmo efeito de crescimento anormal de grão do que tempos curtos em temperaturas mais altas. Então, você tem que tomar muito cuidado com essa relação aí. Até aqui alguma dúvida? Está tranquilo por enquanto, não? Gente, e assim, eu vou falar isso para vocês, hein? Eu falei de laminação aqui, porque meu esquema, ele sugere laminação, porque estou mostrando aqui um esqueminha de um laminador, ok? Mas igual acontece quando você faz um processo de forjamento a frio. A única coisa que muda é o ferramental, a máquina. Aqui eu estou falando de um laminador e o ferramental é um cilindro de laminação. No forjamento, você tem um martelo de queda livre ou você tem uma prensa. Né? E o que você tem como ferramenta são matrizes abertas ou matriz fechada. Né? E o que você tem? Um material em deformação, que sofre progressivas deformações a frio. Cada vez que o material sofre uma deformação a frio, ele ganha uma deformação a frio para mudar a forma, ele ganha uma deformação a frio para mudar o formato, o tipo de grão que ele vai ter. Então, na medida em que você vai forjando a frio o material, ele vai ganhando encruamento, ele vai ganhando mudança no formato, na morfologia do grão, e ele no final do processo de forjamento, se um forjamento progressivo em 4, 5 deformações, o que acontece aqui também? Ele vai ganhar refino de grão progressivo, no sentido de panquecado desse grão. Então, e no final, ele vai ter uma tensão acumulada em contorno de grão muito semelhante àquela tensão acumulada em contorno de grão que você produziu no processo de conformação por laminação a frio. Então, por isso que eu digo assim, neste primeiro momento, eu gosto de falar de todos esses eventos metalúrgicos, fenômenos metalúrgicos, estabelecer correlações entre os parâmetros do processo de conformação com o controle da microestrutura, porque independentemente de qualquer que seja o processo, não, o processo de conformação mecânica ele é regido por esforços de deformação. Você tem que aplicar uma força, né, por unidade de área para mudar a forma do produto, ok? E o efeito que esse esforço, exercício sobre o material pressupõe na microestrutura são todos esses eventos que eu estou aqui representando, independentemente de que seja um processo de forjamento a quente ou a frio, um processo de laminação a quente ou a frio, um processo de estampagem a quente ou a frio, qualquer que seja o processo, a quente ou a frio, vai ter esse fenômeno que eu acabei de representar aqui. Molesto, por que eu preciso de recocimento depois da conformação a frio?
Porque você precisa recuperar o encruamento que provoca a deformação a frio. E por que eu não preciso disso na conformação a quente? Porque o material já está sendo conformado a quente. Na temperatura em que ele está sendo conformado, ele ganha energia de ativação suficiente para ele poder recristalizar. Para ele poder ter essa energia de formação de recristalização suficiente em um processo, um material conformado a frio, ele precisa passar por um processo de recocimento. E é nesse processo de recocimento, quando você aquece o material, que ele ganha essa cinética de recristalização. Agora, processo de conformação, critério de classificação deles. Existem vários critérios. Aqui eu vou falar dos conceitos relacionados aos tipos de processos atendendo aos critérios, os requisitos. Tipo de esforço predominante é um critério, ou temperatura de trabalho é outro critério. Então, a gente fala assim, processo de conformação a quente, processo de conformação a frio. Atendendo à temperatura de trabalho, os processos de conformação podem ser a quente ou podem ser a frio. Essa é a classificação. Okay? Atendendo à forma do produto final, atendendo ao tamanho da região de deformação, atendendo ao escoamento do material e dos produtos que são obtidos. Vamos ver brevemente cada um deles, hein? E aí vocês conseguem ter mais visões a respeito disso. Então, se for olhar, por exemplo, a classificação atendendo aos esforços predominantes, hein? Nós podemos ver que existem processos de conformação por compressão direta. Isso pressupõe o quê? Que a energia de deformação que você promove sobre o material, ela é recorrente de um processo de compressão direta. Quando a gente vê compressão direta, é assim, todos os esforços de compressão atuam, incidem diretamente sobre o material, Eu estou mostrando aqui o esquema do que seria um processo de forjamento, né? E nós estamos mostrando aqui o esquema do que seria um processo de laminação, né? Percebam vocês que onde estão essas setinhas concentradas, hein, é onde o material recebe o esforço de compressão para ele poder ser deformado, né? Muito bem. Nós temos compressão indireta e quando nós temos, além da compressão, outro esforço predominando, né? Nos casos, por exemplo, de trefilação, nos casos de extrusão, nos casos de embutimento, nós temos o esforço incidindo sobre o material de duas formas. Da forma direta, como é o caso da trefilação, você puxa o material, você tração, esforço aí, né? E o indireto é a compressão que acontece na área de trabalho da fieira, que é a ferramenta que se aplica no processo de trefilação. No caso da extrusão, é a mesma coisa, você empurra, você tem aí uma compressão direta e indireta também, né? E você tem também no próprio processo de embutimento, você tem a compressão que exerce a punção sobre uma parte do material e o processo de embutimento profundo, a compressão direta se dá naquela superfície de contato do produto que está sendo conformado sobre a matriz, hein? E a compressão que se exerce sobre a superfície externa desse produto nos anéis de fixação para poder garantir o posicionamento da chapa no momento do embutimento. Esse esquema de embutimento, esse esquema de extrusão, de trefilação, da mesma forma que o de conformação por laminação ou forjamento, a gente vai entrar em mais detalhes desses aspectos mecânicos desses processos quando estudemos cada um deles. Okay? Tração, você vê, por exemplo, num processo de estiramento de chapa, você vê tração, você vê cisalhamento nos processos de corte. Nós vamos ver que, por exemplo, os processos de corte, eles são considerados processos de conformação? Não. Eles são processos auxiliares para os processos de conformação. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de estampagem, nós vemos no primeiro momento, o processo de corte, um processo auxiliar para estampagem. A gente faz do processo de corte um processo auxiliar para estampagem porque não há estampagem se não tiver um processo de corte anterior que vai predefinir o formato do blanking do produto que você vai estampar.
né? Aqui estou mostrando, por exemplo, esforços mecânicos por cisalhamento, quando o corte se faz numa guilhotina, por exemplo, né? Agora, se faz mecanicamente. Agora, na grande maioria dos casos, na escala industrial, ultimamente, a gente não usa tanto processo de corte por cisalhamento, quanto sim processos de corte a laser, né? Então, a tecnologia vai evoluindo e introduzindo novas formas de trabalhar, não? Esforço de reflexão, geralmente é visto um processo de calandragem. O processo de calandragem são os processos que progressivamente vão definindo a deformação do material para configurar a partir de uma sequência de processos de deformação a conformação de um tubo, né? De um tubo. E o dobramento, que eu estou representando aqui, o típico ensaio de dobramento que você faz no material de engenharia, por exemplo, quando você está fazendo o teste de uma junta soldada, não? Você faz o dobramento, dobra para ver o quanto ela resiste, não? Tendo as temperaturas de trabalho, como já havia citado anteriormente, os processos de conformação eles podem ser considerados a frio ou a quente, né? A frio, abaixo a temperatura é recristalização, a quente acima. O que distingue um processo de conformação a frio e que pode diferenciá-lo de um processo de conformação a quente, não? Pequenas deformações é o que a gente vai ter naturalmente nos processos a frio. Como eu já havia dado o exemplo anteriormente de uma chapa de 1,5 milímetros de espessura na entrada do processo de laminação a frio, para obter no fim 0,7 milímetros na saída da laminação a frio. Então, de 1,5 para 0,7 é o que você vai deformar, pequenas deformações. O que acontece, por exemplo, no caso de um processo de laminação a frio, é que você parte de uma chapa de 30 milímetros para chegar a 1,2 milímetros. Então, o tamanho da deformação aqui é maior do que o tamanho da deformação a frio. E tudo isso faz sentido para mim, por quê? Porque a quente o material ele tem mais plasticidade, ele consegue escoar melhor através do ferramental que se usa para conformar, não? Aqui no caso da conformação a frio, você tem como produto desse processo encruamento, né? E como produto desse processo, você tem na laminação a quente recocimento. Então, você tem um material encruado naturalmente a frio, você tem um processo recocido naturalmente a quente, ok? Elevada qualidade dimensional e superficial. Como que se faz a frio? A qualidade da superfície do produto conformado é equivalente à qualidade da superfície do ferramental que você usa. Então, se você procura o controle sobre a rugosidade do material, planicidade, todos esses aspectos dimensionais e de superfície de um produto conformado, eles conseguem ser os melhores quando é a frio do que quando é a quente. Porque quando é a quente não é tão bom assim. Porque quando é a quente, você naturalmente vai aquecer o material, né? Durante esse processo de aquecimento, alguns fenômenos de superfície vão naturalmente acontecer. Pode acontecer, dependendo muito do tempo em que o material fica exposto no forno durante o processo de aquecimento, pode acontecer descarbonatação, você vai ter naturalmente processos de formação de óxidos, porque o material opera em alta temperatura, e em alta temperatura o ferro que está situado na superfície do material, ele é muito mais suscetível à presença de oxigênio, e o oxigênio está no ar, o oxigênio está no próprio fluido que você usa para lubrificar o cilindro nessa etapa de conformação a quente. Ou seja, você vai ter oxidação na superfície que compromete a qualidade da superfície da chapa que você está laminando a quente. Por esse motivo, a gente precisa, quando vai laminar a chapa a frio, a gente precisa, primeiro, antes de laminar a frio, né, a gente precisa fazer uma limpeza na superfície da chapa. E essa limpeza conhece-se com o nome de decapagem. Então, quando a gente for estudar a frio, nós vamos falar um pouco de decapagem,
mas desde já se justifica a decapagem antes da conformação a frio, porque na conformação a frio eu consigo ter níveis de qualidades elevadíssimos no aspecto superficial. E para que isso aconteça de fato, a gente precisa remover tudo aquilo que pode comprometer essa qualidade superficial. Nesse caso, são os óxidos, as carepas, que geralmente nós temos nos produtos conformados a quente. Beleza? Bom, aqui neste caso, o que não vamos ter? Não vamos ter que equipamentos e ferramentas mais rígidos, muito mais rígidos. Né? Por quê? Porque o esforço mecânico atrelado ao processo de conformação é muito maior, por causa do encruzamento que se acumula de um para outro passe no material, e coisa que não acontece no caso de um processo de laminação ou de conformação a quente. Não? O que mais nós vamos ter? Os processos de conformação a morno, eles se realizam numa temperatura bastante próxima à temperatura de recristalização. Modesto, quando é que é interessante os processos a morno? Na verdade, é assim, os processos a mornos, eles têm, isotérmicos, hein, por vezes se confundem, eles têm sido mais utilizados recentemente do que muito tempo atrás, não? Os processos mais convencionais de conformação são a quente ou a frio, nas extremidades. O morno, ele tem sido utilizado, por exemplo, mais recentemente, numa linha de aços que vem sendo desenvolvida pela indústria do aço para atender às exigências de comportamento mecânico da indústria automotiva. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na microestrutura, na composição química, na microestrutura, no comportamento mecânico de um aço para a coluna B, que recebe toda a energia associada a uma colisão lateral, por exemplo, para que não haja indentação da coluna, isto é, para que a coluna não avance e atinja o condutor, o material precisa ser super resistente, tem que ter capacidade de absorver energia nesse impacto, não? E materiais com muita resistência mecânica, o controverso disso é que eles vão ter pouco alongamento. Então, para eu poder fabricar, a partir de uma chapa de aço de alta resistência mecânica, uma coluna B, através de processos de estampagem, se eu for fazer isso a frio, eu não consigo os níveis de embutimento profundo que a coluna B precisa pelo seu próprio design. O que eu preciso fazer? Eu preciso melhorar a trabalhabilidade ou a estampabilidade, a conformabilidade desse aço de alta resistência. E a forma de se fazer isso é fazendo os processos de tratamento, de pré-aquecimento antes da conformação. Isso se faz, então, um aquecimento a morno, um aquecimento a morno, num tempo o mínimo necessário para poder ganhar trabalhabilidade. Depois que o material está morno, ele então passa pelo processo de estampagem. Né? E ele ganha ductilidade a morno. Né? Então, isso é muito interessante, muito interessante. Então, o tratamento a morno se faz numa temperatura bem próxima à temperatura de recristalização, ou você faz um tratamento isotérmico quando você não conhece a temperatura de recristalização do material, mas você sabe que nessa temperatura de trabalho você consegue ter uma boa homogeneidade de temperatura, e você consegue recristalizar, você consegue deformar sem que haja crescimento anormal de grão. Então você faz o tratamento isotérmico, é o que se está fazendo atualmente nos processos de estampagem a quente de aço UCIBOR. O aço UCIBOR, que é produzido, por exemplo, na ArcelorMittal, ele pode chegar a ter um limite de resistência mecânica de 2.000 megapascal depois de estampado a quente. Então, a coluna que se fabrica com UCIBOR, ela pode chegar a ter 2.000 megapascal de limite de resistência mecânica. Né? E como que se consegue isso? Aquela coluna B tão complexa de geometria em design, como que se consegue isso? Se o aço naturalmente ele é um material, ele antes de ser estampado a quente, ele tem um limite de resistência na casa dos 700 ou 800 megapascal. Ele já naturalmente é resistente. E é por esse motivo que naturalmente que ele é resistente, que ele não consegue ser estampado a
frio. Você precisa do ar quente. E depois que você aquece o material, transfere para a ferramenta de estampagem, dá a estampagem e super refria, e nesse super resfriamento ele ganha o caráter martensítico que um usibor tem. Então, um usibor, ele é um aço martensítico após estampagem a quente. E é esse aço estampado a quente, em estado martensítico, que você coloca lá numa coluna B, e é por causa desse motivo que quando você tem um usibor em coluna B, você pode vir com tudo que não vai avançar. Vai avançar. Por quê? Porque não tem como deformar esse negócio. Não tem como. Impossível deformar esse negócio. Porque o usibor não tem alongamento. Então, por mais que você tente deformar, não vai conseguir. Então, e não é um tipo de martensita que fragiliza. É uma martensita aí que ela já vem com umas características de martensita revenida que dá tenacidade. Garante a absorção de energia. É estratégico esse material. O que mais nós vamos falar assim sobre as classificações? Atendendo à forma final do produto, a gente pode ter, por exemplo, processos de laminação e perfil, como chapas e perfis. Então, laminado de perfis, laminado de chapa. Laminação de perfil, laminação de chapa. O que é uma laminação de perfil? É aquela laminação através da qual você vai obter um perfil com a seção transversal mais diversa possível. Desde um perfil em I, clássico utilizado em aplicações de trilhos, um perfil I para fins de estruturas metálicas, um perfil em C, um perfil em L, um perfil em T, qualquer que seja a seção transversal perfil, pode ser obtida por laminação. Então, é conformação de perfis, conformação de chapas. Aí, nesse caso, poderiam ser conformação de chapa, poderia ser laminação, estampagem. Conformação de perfil, poderia ser, nesse caso, laminação. Conformação de tubos, conformação de fios, conformação de barras. Aí, nesse caso, poderiam ser os processos de trefilação, os processos de extrusão também. Tamanho da região de deformação. O tamanho da região de deformação é assim, processos de conformação localizados ou generalizados. Os processos de conformação localizados são os processos de laminação. Por quê? Porque apenas aquela parte que está abraçando o cilindro é a que se deforma. Já no processo de conformação generalizado, todo o volume do material que entra, recebe a conformação em um único passe, ou em 2 passes no máximo, de forma generalizada, em volume. Okay? Depois, atendendo ao escoamento do material, podem ser contínuos ou intermitentes. Os processos contínuos são os processos de laminação, os processos de trefilação, os processos de extrusão. Porque é um contínuo. Você vai ter aí, por exemplo, uma placa grossa entrando com 3 milímetros de espessura e de comprimento 4 metros, ela vai sair o quê? Uma bobina de aço que vai ter, dependendo muito da espessura que você quer ter no fim desse processo de laminação, você vai ter um comprimento de 2 quilômetros em bobina, por exemplo. Então, esse é um contínuo, não um contínuo. E o intermitente é aquele que é feito através de golpes. 1, 2, 3, 4, 5. O contínuo é tempo todo sem parar. Sem parar. Depois nós temos os produtos obtidos, os semi-acabados e os acabados. Os processos acabados, eles são processos secundários ou fins. Um processo acabado é um processo de estampagem. Um processo de estampagem, um processo de acabamento por conformação. Um processo semi-acabado são os processos primários, como poderia ser, por exemplo, uma laminação a quente, uma laminação a frio. São processos semi-acabados, porque o produto ele está semi-acabado, ele não está pronto para o uso. Então, em todo o processo de conformação mecânica, onde o produto decorrente desse processo ainda precisa passar por um processo de transformação mecânica, de usinagem, de retífica,
esses são produtos semi-acabados. E os produtos acabados são aqueles produtos que já estão prontos para seu uso. Então, nesse caso, o forjamento de precisão é um processo de acabado, porque a engrenagem que você faz por processos de forjamento com precisão, ela sai pronta para seu uso, para sua instalação. Não precisa mais nada, né? Então, os processos de estampagem também são de acabamento. É uma visão muito teórica, os processos, na verdade, é assim, quando você olha para a linguagem técnica que você vai usar para definir seu produto, tu vai falar chapa grossa, chapa fina. Você precisa saber que uma chapa grossa, ela não se obtém por um processo de forjamento, né? Então, você não vai procurar chapa grossa numa forjaria. Você procura chapa grossa numa aciaria, num laminador. Ok? Estampagem você pode encontrar numa estamparia, né? Mas é decorrente de chapa. O que você tem numa forjaria? Produtos intermitentes, hein? Produtos intermitentes, semi-acabados ou acabados, hein? Deformados de forma generalizada, né? Na forma de uma peça, de um produto, entendeu? De um produto, ok? Muito bom. Aqui esse gráfico, ele resume tudo isso que eu falei, bem didático esse gráfico. Se você pega, por exemplo, no eixo forjamento, hein? Você vai ver aqui no eixo forjamento, no sentido meio que semidiagonal, vertical para baixo, assim, você vai ter o quê? Nesse caso aqui, processo de forjamento, o nome do produto são forjados, hein? O tipo de esforço é compressão direta, trabalho a quente e a frio para peças pequenas, hein? Peças pequenas, nem tanto assim pequenas, hein? A gente consegue fazer o forjamento de um cilindro de laminação, e um cilindro de laminação não é tão pequeno assim, né? Mas, aqui nesse gráfico, estou usando como referência o professor Schaeffler, hein? Ele trabalha esses conceitos de forjado em peças pequenas. Uma peça pequena poderia ser uma engrenagem, poderia ser o quê? Poderia ser uma viela, poderia ser um virabrequim, poderia ser um parafuso, né? Beleza. Muito bom.